Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estávamos esperando o índice oficial do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para saber o reajuste oficial, para saber o índice de reajuste das aposentadorias e pensões do INSS que recebem acima de um salário mínimo. Na última terça-feira, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou este índice. E o reajuste para quem recebe acima de um salário mínimo nas aposentadorias e pensões do INSS é de 5,45%. Vejam que o presidente Jair Bolsonaro deu 5,26% para o salário mínimo. E as aposentadorias e pensões, também o BPC, vão ter um reajuste automático de 5,26%. Isto é 0,19% abaixo dos que vão receber acima de um salário mínimo. O governo federal deve repor este 0,19% nas aposentadorias, pensões e também no salário mínimo para 2021. Aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de um salário mínimo terão reajuste de 5,45% neste ano de 2021. Com isso, o teto do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o valor máximo pago pelo órgão, deve subir de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. Como falamos, o índice usado para reajustar os benefícios acima do piso nacional é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no ano passado, ou seja, em 2020. E ele foi divulgado nesta última terça-feira, dia 12, ou seja, foi divulgado ontem. Os valores deverão ser confirmados em uma publicação no Diário Oficial da União. Como todos no país já devem saber, o salário mínimo subiu de R$ 1.045 para R$ 1.100. Houve um reajuste de 5,26%. Porém, a nossa Constituição Federal diz que deve ser reposta toda a inflação do ano anterior. Neste caso, falta 0,19%. E provavelmente o novo salário mínimo que o governo deverá reajustar fique um pouco acima de R$ 1.100. Neste caso, o salário mínimo de 2021 ficou abaixo da inflação. É preciso que o governo federal reponha pelo menos 0,19% para equiparar. Na realidade, o salário mínimo de 2021 não repõe toda a inflação de 2020. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o indicador que corrige o salário mínimo, registrou alta de 5,45% em 2020. Como falamos, ficou acima da inflação. O governo federal deu 5,26%. Ainda falta 0,19%. O governo deve repor para cumprir o que diz a nossa Constituição Federal. Repondo este 0,19%, provavelmente o salário mínimo de 2021 fique em R$ 1.101,95 ou R$ 1.102. Como dissemos, não pode ser reposto abaixo da inflação de 2020, porque a nossa Constituição Federal não permite. Em 30 de dezembro do ano passado, o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, disse em coletiva de imprensa
que o governo poderia reavaliar a situação e talvez até incorporar a diferença de forma imediata. Abro aspas. Nosso compromisso é atender ao mandamento constitucional de manutenção do poder aquisitivo do salário mínimo e assim será feito. Fecho aspas. Foi o que falou o secretário Valderi Rodrigues e não poderia ser diferente. Como ele mesmo falou, é para cumprir a Constituição Federal. Então, meus amigos, muitas pessoas que entraram em contato com o nosso canal perguntando qual o índice para as aposentadorias e pensões do INSS que recebem acima de um salário mínimo. O índice oficial, ou o INPC de 2020, é 5,45%, um pouco a mais dos 5,26% que o presidente da República deu para o salário mínimo. Neste caso, o governo deve repor este 0,19% no salário mínimo para que se equipare. Como dissemos, não pode repor abaixo da inflação para cumprir determinação, para cumprir o que diz a nossa Constituição Federal. Mas nós vamos deixar a fonte dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos.